A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele está ao derredor, tentando tragar alguém. Ele ruge como leão, ele tenta se portar como leão, mas ele não é leão, né? Ele é um cara muito chato que está sempre incomodando. Então, resista ao diabo. E a melhor maneira de você resistir ao diabo é estar firme e consolidado na palavra de Deus. E debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da proteção da família espiritual, debaixo da comunhão dos santos. Tudo isso é importantíssimo para nós resistirmos, estarmos fortes. Mas também a palavra diz que nós temos que colocar a armadura, para que nenhum dardo inflamado do diabo venha nos alcançar. Amém? Se nós formos falar de Efésios 6, nós veremos que a armadura, que é uma figura do soldado romano da época, né? Essa armadura é uma armadura que espiritualmente é uma metáfora, ela nos protege. Amém? Então nós temos que estar atentos. Amados, eu comecei uma série algumas semanas atrás, que é sobre as 12 portas. Desde o dia que teve aquele incidente aqui na igreja, que encheu de água aqui. Quem lembra disso? Né? E é interessante que sempre quando dá uma mexida assim, dá uma mexida, né? Vou falar de novo. Quando dá uma mexida nas águas, dá uma mexida, né? Você entendeu? Você não entendeu, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sempre que dá uma mexida, as coisas se movimentam, né? E a gente precisa discernir o tempo e o modo de cada coisa. E aí, o Senhor me deu uma instrução de eu falar sobre a restauração, primeiro das muralhas de Jerusalém, e depois a restauração das suas portas. Então, a Nova Jerusalém tem essas 12 portas. E nós sabemos que essas portas têm significados. Eu já falei sobre 2 portas e hoje, pela graça do Senhor, eu vou falar sobre mais 2 portas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Tem toda uma analogia, tem todo um ensino por analogia para as nossas vidas, porque quando a gente fala de muralha, nós estamos falando de proteção, nós estamos falando de uma solidificação, de algo que é sólido, de algo que nos protege, um muro. Alguém aqui que mora em Porto Alegre estaria disposto a morar numa casa sem muro? Não, claro que não. A gente sabe a importância de proteger o acesso às nossas vidas. Então eu não vou dar margem para o inimigo ficar próximo de mim. Eu vou colocar uma parede lá, vou colocar um muro. Então essa é a função do muro, é nos proteger. Então quando nós estamos restaurando as portas, nós estamos também fechando as brechas desse muro. Queridos, a Bíblia diz que nós somos reparadores de brechas, e enquanto tiver brecha na tua vida, o diabo vai ter acesso. Então não adianta ter um paredão de 1 metro de espessura, se tem uma porta faltando. Você pode ter a muralha mais forte do mundo, mas se tiver uma porta que está fora do lugar, e tem um vão aberto, o inimigo vai passar por aquele lugar. Então você precisa fazer um check-up espiritual, para ver se todas as brechas na tua vida já estão fechadas. Eu quero falar de 2 portas nessa noite. Então, abre lá em Neemias, capítulo 3, versículo 14. Neemias, capítulo 3, versículo 14. Se puderem colocar, isso. Diz assim: a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Hacarém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Então ele não somente reparou a porta,
Mas ele certificou que os ferrolhos e as trancas estavam lá. Para quê? Porque a porta precisa estar travada. Amém? Então, o que era essa porta do monturo? Essa porta do monturo era também conhecida como porta do esterco ou porta do lixo. Ela ficava na direção do vale. Tem um vale que passa por lado das muralhas de Jerusalém. O nome desse vale é o Vale de Cedron. Alguns falam Quidron, mas é Cedron. Esse vale é um vale onde o lixo era colocado para fora. E quando vinham as águas, elas levavam embora. Então a porta do lixo, do esterco, do monturo, servia justamente para a remoção do lixo. Que inteligente, né? Você já se deu conta que naquela época não tinha caminhão do lixo? Né? Hoje a gente não precisa se preocupar com isso, né? De vir um vale, de ter um vale e vir uma chuva para levar o lixo embora. Mas naquela época era assim, era intencionalmente eles colocando a porta para o lado de um vale, do Cedron, e esse vale ele é exatamente o vale que separa o Monte das Oliveiras da cidade antiga de Jerusalém. Então tem o monte de um lado, tem o vale no meio e tem a cidade antiga. E nesse vale, então, todo o lixo, tudo aquilo que saía, que era para ser eliminado, era colocado por essa porta, para que as águas pudessem levar embora, então, esse lixo. Agora, o que isso tem a ver com a gente, né? Sabe que nas nossas vidas, muitas vezes, nós vamos depositando alguns resíduos no nosso coração. Muitas vezes a nossa alma pode estar cheia de lixo. Você sabia que as nossas emoções, elas são como esponja, que vai atraindo todo tipo de lixo. E a Bíblia mesmo diz que não deixe que nem uma emoção, um sentimento, desça ao seu coração e se torne uma raiz de amargura. A raiz de amargura é um lixo que se instalou na tua vida, meu irmão. E você precisa de cura. Então, hoje você deveria checar o teu coração. Hoje nós iremos participar da ceia. E a Bíblia diz, olha, homem, examine-se a si mesmo. Porque muitos, ao comer e beber indignamente a ceia do Senhor, acabam trazendo condenação sobre si. Então, quando nós vamos participar do corpo de Cristo, nós precisamos fazer esse autoexame para ver se não há algum resíduo tóxico na nossa alma, se não há algum resíduo tóxico na nossa vida que precisa ser eliminado. Talvez esse resíduo não seja só a nível emocional, mas seja um resíduo a nível de um hábito, de algum pecado, alguma coisa que você ainda não deu conta. E eu quero te dizer, nessa noite você precisa dizer para esse resíduo, sai da minha vida em nome de Jesus. Se tinha uma porta do lixo, é sinal que o lixo tinha que sair por algum lugar. Você precisa se desfazer de coisas que estão travando a tua vida. Você precisa se desfazer de comportamentos, de hábitos, de pensamentos, de influências, de programas, de filmes, de culturas que estão travando a tua vida. Esses dias nós estávamos vendo um seriado. A gente não é muito de seriado, mas de vez em quando dá aquela vontade, a gente acaba entrando para ver um seriado. Aí vimos a temporada 1, show de bola. Assim, ó. Temporada 2, show de bola. Quando chegou na temporada 3, aí aquela série mergulhou assim na cultura woke, onde tem todo esse lixo, do progressismo, todo o lixo cultural, tudo aquilo que eles pregam, mergulhou assim de cabeça. A gente quase não conseguiu ver mais, porque começaram a aparecer umas aberrações que nos deixaram muito chocados. Então, eu vejo que assim, teve vezes que
eu estava olhando alguma coisa e eu tive que parar de ver no meio. Porque aquilo ia colocar entulho dentro da minha alma. Certa vez eu estava vendo um outro seriado, e aí ele começou a entrar numa cultura lá que é contra a palavra. E eu comecei a olhar aquilo e aquilo me tirou a paz. Quem aqui já esteve olhando já um seriado e tirou a paz no meio? Muita gente. E eu quero te dizer, meu irmão, desliga a televisão mesmo. Sai do seriado. Sabe por quê? É melhor, se você está perdendo a paz, é porque o Espírito Santo está dizendo, isso está colocando lixo dentro da tua casa. E nós não podemos deixar que o nosso entretenimento se torne um portal do inimigo na nossa alma, nas nossas emoções e para a nossa família. E digo mais, revise o que seus filhos adolescentes estão olhando. Porque eles não têm o filtro que nós temos. Eles definitivamente, as crianças não têm o filtro que nós temos. E nós não podemos deixar que o pecado se exponha de maneira desnudada na frente dos nossos filhos. Porque eles não vão ter filtro. E eu vou te dizer, quanto maior exposição, maior contaminação. É um grande erro, você, crente maduro, adulto, achar que você é incontaminável. Todos nós somos contamináveis. É só nós não evitarmos a exposição. É que nem alguém que diz assim, eu vou para o sol e não me queimo. Ah, é? Te queima sim. Te queima. Se você for para o sol, você pode ter até uma pele escura, que é mais resistente ao sol. Você pode ter até uma pele que não sinta no primeiro momento o efeito do sol. Mas o sol, dependendo da quantidade de exposição que você tiver ao sol, você vai sentir os efeitos do sol na sua pele. Você vai ficar vermelho, vai ficar queimado, vai arder, vai ter problema. E alguns podem ter até uma queimadura mais séria. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Nós somos todos contamináveis. Ninguém é incontaminável. Dependendo da exposição que você tiver ao lixo desse mundo, você será contaminado. Por isso eu digo, cuidado com quem você anda. Cuidado com a roda que você participa. Cuidado com as conversas que você participa. Cuidado com as piadas que você participa. Cuidado com a mentalidade que você convive. Eu não estou dizendo aqui que você não deva ter relacionamento com pessoas não cristãs. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que ter cautela. Da mesma maneira que nós, ao olharmos um programa, se nós tivermos ali um sinal do Espírito Santo, para com isso, que isso é um portal do inferno, e a gente deve desligar, também da mesma forma com relacionamentos. Se a gente perceber que aquele relacionamento está causando uma influência tóxica nas nossas vidas, nós precisamos, ao acender a luz vermelha do Espírito Santo na tua cabeça, para com isso. Dá uma afastada. Amém? Porque aquilo que não edifica, meu irmão, muito provavelmente vai estragar, vai te contaminar, vai trazer uma toxicidade na tua vida desnecessária. Então a porta do lixo tem esse sentido. Nós temos que ter discernimento para tirar o lixo da nossa casa, para fechar todo o portal do inferno ao nosso redor, para esquadrinhar o nosso coração e ver se o nosso coração não está cheio de lixo, cheio de amargura. E se a nossa família não está debaixo de exposição a essa radiação que o pecado traz, muitas vezes ele vem de maneira tão sagaz. Nós sacerdotes temos que cuidar das nossas famílias. Amém? Então nós podemos ter hábitos que são prejudiciais. Até mesmo gente que é pensamento negativo. Tem gente que está sempre falando. A Bíblia diz, amados, olha só, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai pela boca do homem. Tem gente que fica falando daquilo que o coração está cheio. E se o coração está cheio de contaminação, vai falar contaminação. Cuide a sua língua, cuide a sua boca. Da mesma maneira que a Bíblia diz que lá em Atos 2, todos aqueles homens falaram em línguas estranhas, labaredas de fogo vieram sobre a cabeça, mas também lá em Tiago fala que a língua é fogo.
A língua pode botar muita coisa abaixo na tua vida. A tua língua pode tirar teu emprego, meu irmão. A tua língua pode tirar teu casamento. A tua língua pode destruir a tua família. A tua língua pode destruir o teu ministério. Se você não souber usar bem a sua língua, você pode ter muitos problemas nessa terra. E eu não digo isso porque eu não erre nunca. Pelo contrário, ontem nós estávamos numa reunião ali, e ali hoje eu senti, deixa eu começar de novo, nós estávamos numa reunião ali com a nossa equipe, e aí surgiu uma divergência, né, Flávio? Surgiu ali uma divergência calorosa sobre um tema, e eu falei algumas coisas e depois me pesou. Eu arrependi diante de Deus, hoje cheguei, Flávio, me perdoa, aquilo que eu falei, é ou não é? A gente erra por descuido, mas se a gente errar, a gente corrige rápido, porque o Espírito Santo, ele sempre vai te avisar, amém? E nós não falamos palavrão, falamos nada errado, mas o simples fato de nós falarmos algumas coisas às vezes até de uma maneira um pouco mais dura, isso muitas vezes nós estamos abrindo brecha para o diabo no coração dos irmãos. Então, na intenção de nós deixarmos todas as brechas reparadas, nós temos que fazer todas as correções. Se você falou que não devia, você precisa se arrepender. A nobreza de um crente não está em ele ter razão sempre, meu irmão. A nobreza de uma pessoa não está em ela ter razão constantemente, não. Você é nobre se você se arrepende. Você é justo se você reconhece quando você erra. E uma pessoa que nunca reconhece que está errado, essa pessoa perde muito na vida. Bota tudo fora, porque ninguém quer ficar perto de quem está sempre certo. Amém? Então, se você errar, arrependa-se e conserte. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Quem está recebendo aí? Vamos lá, vamos ler outro texto agora. Outra porta. Neemias 3:26. Abre o 26 agora. E fala assim: e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente, até a torre alta. Então aqui está citando mais uma porta que foi restaurada. Que porta é essa? A porta das águas. Uau, que tremendo, hein? Lá dentro das muralhas de Jerusalém, tem muita cisterna. Quem for um dia a Israel, vai entrar num passeio que entra na parte de baixo do muro. Porque Jerusalém é uma cidade que já foi destruída mais de 20 vezes e reconstruída. E sempre que você reconstrói uma cidade, você acaba reconstruindo sobre os escombros. Não tinha naquela época, né, caminhão, tombadeira, esse maquinário para ser usado para recolher aquelas... Aliás, as pedras do primeiro templo construído por Salomão, que caíram quando o templo foi destruído, as pedras do templo original ainda estão caídas lá, no Monte Moriá. A gente olha, as pedras estão caídas do chão. Até a pedra, tem uma pedra lá que é a pedra do pináculo. Lembram quando Satanás, ao tentar Jesus, ele falou, ó, vou te levar ao pináculo do templo. Aliás, levou ao pináculo do templo e disse assim, lança-te daqui, lembra disso? Essa pedra do pináculo, na verdade era a pedra que ficava na esquina do templo, onde o levita iria tocar o chofar para o povo, para dar sinais de comando para o povo. Então, todas essas pedras, tudo aquilo que foi destruído, acaba ficando soterrado e depois eles reconstroem por cima. Se nós formos ver as portas atuais da cidade antiga de Jerusalém, elas são bem mais altas do que as portas antigas. Se nós formos, por exemplo, na entrada que dá para Damasco, ou saída que dá para Damasco, que aponta na direção de Damasco, nós vemos, por exemplo, uma porta que é utilizada hoje, mas se a gente olhar, tem uma passarela, e olharmos lá embaixo, debaixo da passarela, bem lá embaixo,
tem a porta original de Damasco. Então, a cidade, ela está reconstruída sobre escombros, e essas portas também foram reconstruídas muitas vezes, essas passagens. Então, nós vemos que na Jerusalém, lá embaixo, quando a gente entra lá no subsolo, para ver as bases do muro, bem lá embaixo, as bases do templo, as pedras de fundação do templo, nós vemos que naquele lugar existem muitas cisternas, aonde a água era levada para lá. Eu desconfio que essa porta era uma das portas onde a água passava para ser carregada para essas cisternas que haviam no templo. Ok? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ao que nos remete essa porta das águas? Ela remete à água que há em nós, mas também remete à água, uma água de purificação e de renovação espiritual. É claro, o Senhor falou que sairia de nós água, sim, mas a água, a porta das águas, ela remete para uma purificação espiritual. Então, por um lado, eu preciso eliminar o lixo, eu preciso eliminar a toxicidade. Por outro lado, eu preciso renovar o meu espírito. Amém, queridos? Não adianta nós querermos abandonar pecado, eliminar pecado, somente pela força da carne. Pelo contrário, nós só conseguiremos fazer isso debaixo de uma imersão no espírito. Então, pensa bem. Vamos supor que um dia você foi consertar alguma coisa lá e ficou tomado de graxa. A graxa não sai fácil, né? Se você sujar sua roupa, o seu corpo de graxa, né? Ficar com as unhas de luto, né? Não sai fácil, né? Então, imagina que você está com o corpo tomado de graxa. Será que você, ao passar a mão, tira a graxa? Você esfregar a perna, sai a graxa? Não sai. Mas se você olhar para o lado, tiver um rio, fica mais fácil? Entra no rio, se banha e aí passa a mão. Aí a graxa sai? Hã? Tá bom, então é barro, tá? Usei um exemplo ruim. Vamos supor que seja um rio de thinner. Sai mais fácil ou não sai? A questão é que muitas vezes nós queremos tirar o pecado fazendo força com o braço, esfregando com a mão, mas o segredo é mergulha no rio. Entra nas águas, meu irmão. Entra nas águas. Isso é o que vai tirar o pecado. É a mesma coisa você ter um copo. Aqui, vamos supor que esse suco que tem no copo é o pecado. É um suco de uva, então ele é bordô, é cor de uva. Se eu pegar uma jarra de água e começar a despejar aqui, essa água vai clareando, vai clareando, vai clareando, até que ela começa a sair lentamente, até que esse copo fique todo cristalino. É assim ou não é? Então o segredo para viver uma vida de santidade não é simplesmente querer tirar o pecado, mas é se encher do Espírito. É renovação espiritual. É avivamento. Você pode ter um avivamento na sua vida todos os dias, meu irmão. É só você decidir dobrar o joelho na sua casa. Então, não adianta querer eliminar o pecado, eliminar os maus hábitos, tirar o lixo só na força do braço. Não vai rolar, meu irmão. Você precisa tirar o lixo buscando se encher do Espírito. Então, quer fazer força numa direção, faça força na direção de se encher do Espírito. Em João 4,14, João 4,14 diz o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela a vida eterna. Para a vida eterna, né? Então, Jesus está falando para aquela mulher no poço, que a água que eu der a você, ou para quem quiser, essa água vai tirar uma sede. Que sede é essa? Que sede é essa?
é a sede de paz, é a sede de renovação espiritual, é a sede de avivamento, é a sede que tira aquela secura que o pecado traz, aquela sede que o pecado traz, aquela sede daquele vazio do homem natural. Então aquele que receber a água de Cristo, esse nunca mais vai ter sede, pelo contrário, vai colocar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que fonte é essa? É o Espírito Santo. Então a partir do momento que uma pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo entra na pessoa, e esse Espírito que é santo é uma fonte em nossas vidas, uma fonte que vai jorrar não só nessa terra, mas para toda a eternidade. Amém? Pensa que tremendo isso, meu irmão, pensa que tremendo isso. João 7,38 fala o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui nós temos duas coisas. Nós temos a fonte e tem o rio. A fonte é colocada. Que fonte é essa? O Espírito Santo. A partir do momento que você decide, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Você desce as almas do batismo, das águas do batismo, você também recebe o Espírito Santo. Amém? Você recebe o Espírito Santo, ele vem habitar na tua vida, ele está em ti, ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito, ele vai te instruir, vai te ajudar, vai te dar sabedoria, vai te dar dons, ele vai ser teu companheiro, vai ser teu amigo, ele vai te acompanhar, ele vai testificar. Quando você estiver exposto a uma radiação tóxica, ele vai te dizer, ó, sai daí que isso é tóxico. Ele vai estar te dando alertas. Ele vai, mesmo que você não conheça a Bíblia profundamente, a palavra diz que eu colocarei a lei no coração do homem, e essa lei, essa justiça, ela vem do Espírito Santo que está em nós, e ele vai nos mostrando o caminho. Ele é o nosso professor, nos ajuda, ok? Até aí tudo bem. Essa é a fonte. Ela está em todos, ela está em todos. Agora o rio é diferente. Fluir um rio do interior, aí é outra coisa, meu irmão. Uma coisa é você ter a fonte, e às vezes essa fonte, ela está bem ralinha lá, por causa do pecado, por causa da falta de interesse, por causa da negligência, por causa da falta de tempo para buscar o Senhor, porque essa pessoa não ora, não jejua, não lê a palavra. Então como é que ela vai crer numa coisa que ela não conhece? Como é que ela vai jorrar se ela não tem intimidade? Mas a partir do momento que esse crente que tem a fonte, ele decide ter um relacionamento com esse Espírito, ter uma vida de intimidade, aí o rio começa a fluir. E não é um só, são rios de água viva. Rios de água viva, é como se a fonte estivesse lá, mas quando você começa a caminhar o caminho de renovo espiritual, de busca ao Senhor, a porta das águas se abre e o rio começa a fluir. Eu poderia fazer uma analogia aqui, de um crente tradicional, um crente convencional, um crente religioso. Será que esse crente tem a fonte? Sim ou não? Sim, a fonte está lá. Essa fonte pode estar tapada, ela pode estar confinada, mas ela está lá. E essa fonte vai acabar ajudando aquela pessoa, porque ela está dentro dela. Então, mesmo que você seja um crente ralinho, um crente de meia boca, a fonte vai estar lá na tua vida. E ela vai te ajudar, é só você orar, pedir sabedoria, Deus vai te dar, vai te ajudar, o Espírito Santo vai te acompanhar, Ele vai te dar discernimento. Agora, se você quer ter ministério, se você quer influenciar essa geração, se você quer um avivamento, aí a coisa é diferente, meu irmão. Aí você tem que ter uma busca diferenciada, porque quando você busca de verdade, a porta se abre e os rios começam a jorrar.
Está vendo a diferença? E eu profetizo que muitos aqui vão ter essa porta aberta hoje. O rio vai começar a jorrar na tua vida. O rio vai começar a jorrar na tua vida. E você verá as coisas grandiosas que Deus vai fazer, não só na tua vida, mas através da tua vida. A fonte trabalha para a tua vida. A fonte faz na tua vida. O rio jorra para as outras vidas. Precisamos destravar essa porta hoje. Uma porta de avivamento na tua vida. Onde o rio começa a jorrar. Vários rios. Jorra para um lado, jorra para o outro, jorra para o outro. Vai fluir. Ontem nós passamos o dia confinado com os líderes de Macrocelo. Começamos uma reunião, começou às 9, terminou às 19. Ou 20. 20. Então foram 13 horas de reunião. Porque estamos sonhando que os rios tomem essa geração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós podemos... Põe amor nas palavras que eu vou falar agora, tá? A Janda que sempre diz isso, né? Põe amor nas minhas palavras. Saudade, Janda. Olha só. Pensa uma coisa. Nós podemos ser uma igreja que faz tudo certo. Você chega aqui, você tem um momento inicial de abertura do culto, como a pastora sempre faz, um momento de adoração, depois vem geralmente alguém aqui trazer uma palavra abençoada, como foi da Michele hoje, amém? Não tem profeta sem história, viu, Michele? Tudo que aquilo que eu passei me fez quem eu sou hoje. Tudo aquilo que tu está passando vai ser quem tu vai ser amanhã e hoje já também. Amém? Então, deixa eu dizer alguma coisa para vocês. E aí nós, depois da oferta, nós ofertamos. Ofertar também é adorar a Deus. Aí nós vamos para a palavra do culto. Às vezes tem avisos, como hoje, algumas coisas. E temos a palavra do culto. Seria positivo, seria abençoador se o pastor tivesse aqui e viesse. Olha, tem um ensino bíblico aqui para você. Vamos ler essa palavra. Aí eu trago a palavra, trago algumas considerações, algumas revelações. Vamos orar. Quem quer vir à frente para receber oração, amém. Alguns vêm à frente, os 12 vêm aqui, ajuda, amém. Aí chegou na hora, amém, queridos. Graça e paz, com o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, uma boa semana. Estaria tudo certo um culto assim? Tem alguma coisa errada? Não. Agora nós podemos ter um culto onde o rio flui. Como é que é o culto onde o rio flui? É o culto que quando nós começamos a orar, nós entregamos o comando para o Espírito Santo. E aí só Ele sabe quando termina. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se escandalize se o culto não termina. Isso é algo que muitas vezes eu me questiono. Mas como parar o mover de Deus? Quem está no comando? O relógio, o homem ou o Espírito de Deus? E se o Espírito Santo tiver mais algumas coisas para fazer no final? Depois de tudo que o homem já fez, né? Se o Espírito Santo tiver mais algumas coisas para fazer? Então eu quero dizer para vocês, amados, que quando nós começarmos a orar, quem precisar ir embora, amém.
Porque nós não sabemos quando vamos terminar. O culto, ele termina quando o Espírito Santo encerra o mover. Lá em Toronto, começou um avivamento que durou 12 anos. Foram 12 anos de culto todos os dias sem parar. Muitas vezes a gente fala de maneira leviana: Senhor, envia avivamento, envia avivamento. Será que nós estamos preparados para viver o avivamento? Talvez a gente nem saiba o que está falando. Mas nós queremos sim que o rio flua. Queremos que o rio flua. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dar liberdade ao Espírito Santo. Por isso, quando nós oramos ali embaixo, antes de entrar aqui no culto, os levitas oram, e hoje mais uma vez oramos e assim: Senhor, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, toma conta dessa reunião, assume o controle, para que não seja o homem. Queremos ver os milagres, queremos ver as curas, queremos ver a manifestação do rio. Quando o rio começa a manifestar, pessoas caem, meus irmãos. Quando o rio começa a manifestar, os pecados são denunciados. Quando o rio começa a se manifestar, pessoas perdem o controle. Pessoas às vezes começam a rir e não conseguem parar. Estamos preparados para isso? Para o rio? Você já viu um rio? Se ele aumentar de nível e ele entrar numa cidade, quem se salva do rio? Nada se salva. Ele vai inundando tudo. Ele vai inundando todos os lugares. Sabe qual é o pecado da igreja? É muitas vezes querer botar uma represa para o rio. Mas em nome de Jesus nós queremos tirar todas as represas, para que esse rio flua através de nós, para que esse rio flua através da tua vida, flua através da minha, e que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quiser, meus irmãos. Nós estamos num tempo que chega do homem fazer aquilo que ele quer, mas que nós possamos permitir que o Senhor faça aquilo que Ele fizer. O Espírito Santo é quem escolhe aonde Ele vai fazer o rio passar. E sabe qual é a origem desse rio? Há um rio que corre do trono de Deus. E o Espírito Santo é o portal para que esse rio corra através de nós. Ele é a fonte que vai impulsionar esse rio. Então diga assim: Senhor, faz na minha vida. Faz na minha vida, Senhor. Retira toda a sequidão. Retira toda a sequidão. Uma vez eu tenho um testemunho de um pastor muito famoso. E o ministério dele muito grande. Ministério nacional. E ele contou um testemunho num congresso que eu estava. Ele disse o seguinte: ele teve um sonho que ele estava numa lancha indo pelo rio. E essa lancha andava muito rápido. E ele estava feliz da vida. Ele estava feliz da vida. E a lancha ia, e ele estava feliz da vida, ia para lá, para cá. De repente ele começou a perder velocidade. Começou a perder velocidade. Começou a perder, até que a lancha parou e não conseguia ir mais. E aí ele foi verificar o que estava acontecendo. Embaixo da água tinha um rasinho de água, o resto era barro. Barro. E a lancha estava atolada no barro. E não conseguia mais andar. E estava atolada e ele forçava o motor, mas não saía do lugar. E aí ele acordou. Ele disse assim: Senhor, misericórdia, o que aconteceu? Sempre que você sonha com carro, com barco, Deus está falando sobre o teu ministério, sobre a tua chamada. E o Senhor falou para ele assim:
você estava andando no rio do avivamento. Porém, quando você começou a querer estruturar o agir de Deus, você começou a colocar barro ao redor da lancha. Quando você quis engessar o agir de Deus, a tua lancha, o teu ministério foi travando, porque tinha muita estrutura de barro. E isso, por um lado, você acha que é segurança, ter o pé no chão, ter estrutura, isso dá segurança. Mas isso também trava a lancha. Sabe que muitas vezes nós trocamos a chamada do Senhor, porque estamos correndo atrás de segurança e de estrutura para as nossas vidas pessoais. E eu acho que esse barro, esse lixo nós temos que mandar embora. Deus não tem problema nenhum de prosperar. Deus não tem problema nenhum em fazer algo poderoso na tua vida. Mas se isso se tornar a prioridade, a tua prioridade na tua vida, a tua lancha vai travar. Por isso ele diz, quando ele estava ensinando sobre provisão divina, provisão financeira, no Sermão do Monte, Mateus 7, aliás, Mateus 6, quando ele estava ensinando sobre provisão financeira, ele diz lá no 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E toda a estrutura que você vai precisar, tudo que você vai precisar, até mesmo a lancha, ele vai provisionar na tua vida. Ele vai te acrescentar. Então, assim como a Michele falou antes, ela podia não ter recurso na conta. Estou tomando tuas palavras, Michele. Mas tudo que ela precisava ia sendo acrescentado. Isso é viver a provisão invisível de Deus. Isso é viver um milagre. Agora, vai ficar sempre assim? Claro que não. Isso é só um tempo de ensino. É o mestrado dela. É o mestrado de Deus, né, Michele? Está te ensinando como viver a provisão invisível de Deus. Agora, eu quero dizer a vocês nessa noite, meus irmãos, temos que tirar esse barro, temos que liberar as nossas lanchas, para o rio poder voltar a fluir, e nós não ficarmos travados nele, não represar as nossas vidas, mas pelo contrário, deixar que o Espírito Santo nos conduza. Quem recebe, diga amém. Quero ler o último texto aqui, pulei vários pontos que eu tinha botado nessa palavra. Mateus capítulo 5, ainda no Sermão do Monte, versículo 14. 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, uma vida reta, uma vida pura, ela vai trazer luz sobre a terra. Jesus falou, vós sois sal da terra. E aqui ele diz, vós sois luz do mundo. Então, amados, eu quero dizer para você, Deus tem um projeto em ti, mas tem um projeto através de ti. E para isso você tem que estar apto para que o rio flua. Livre-se logo de toda imundícia. Livre-se logo de todo embaraço. Se desembarace de todo o pecado que nos assedia, está lá em Romanos 12, aliás, Hebreus 12. Fique limpo e deixe o rio fluir na tua vida. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. A nossa salvação é pela graça, é viabilizada pela fé. Mas o objetivo disso é glorificar ao Senhor.
E como é que nós glorificamos ao Senhor? Com as nossas obras. Salvação não é por obras, mas as obras diante dos homens glorificam o nome de Deus. Amém?